Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora, né, que você está assistindo esse vídeo. Esse aqui é o canal Versículo do Dia, eu sou o Rogério Gonçalves. Hoje é dia 28 de dezembro de 2023 e são exatamente 9 horas e 57 minutos. Então, se você está assistindo esse vídeo agora, no momento em que ele foi ao ar, provavelmente ali entre 11 horas, 11h45 do dia 28 ainda, coloca nos comentários, né, que você está sendo uma das primeiras pessoas a assistir esse vídeo. Se você está assistindo um bom tempo depois, coloca nos comentários quando você está assistindo, a data e o local. Se você está assistindo do Brasil, fora do Brasil, se aqui no Rio Grande do Sul, se na minha cidade, Erechim, coloca nos comentários aí também. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já passou por aquele momento da vida que a gente às vezes classifica como uma noite escura, uma noite que não tem fim? A Bíblia fala no dia mau. Você já passou pelo dia mau? E o dia mau não necessariamente ele é um dia mau. Às vezes o dia mau ele é uma época da nossa vida em que nós passamos e que quando está chegando no ápice desse dia mau, desse momento ruim, dessa noite escura, a gente já não tem mais força para lutar, a gente já não tem mais força para... A gente já praticamente desiste. Isso já aconteceu com você? Isso está acontecendo com você? Comigo já aconteceu, comigo está acontecendo e eu quero compartilhar contigo o devocional que eu fiz hoje e onde Deus me orientou como eu devo proceder nesses momentos. Então fica comigo até o final do vídeo. Se você não se inscreveu no canal ainda, por favor, se inscreva. Nós acabamos de passar de 50 inscritos. No início de janeiro, ali, provavelmente antes do dia 15 de janeiro, nós vamos fazer um devocional ao vivo, em grupo. Nós vamos abrir ali uma sala no Google Meets e as pessoas que se inscreverem vão poder participar desse devocional. Isso é uma comemoração a nós termos passado de 50 inscritos. Então, fique atento aí, né, porque vai sair as notificações e você vai poder se inscrever para poder participar de um devocional ao vivo, em tempo real comigo. E eu tenho certeza que isso vai edificar tanto a minha vida quanto a sua vida. Então, para isso é importante você se inscrever no canal. Se não se inscreveu ainda, se inscreva. E ajude o canal a crescer. Compartilhe o canal com outras pessoas, compartilhe os vídeos com outras pessoas. Mas vamos lá, vamos para o texto? Vamos para o texto então, porque o que importa aqui é o nosso devocional, o que importa é o que a Bíblia tem falado conosco e como ela tem nos orientado na nossa vida. Salmo 6, eu vou ler aqui na NVI, Nova Versão Internacional. Esse salmo aqui ele é uma oração, e ele é uma oração musical. Seria como aqueles louvores que nós cantamos hoje, que são orações em forma de música. Então é mais ou menos isso. Salmo 6, Davi compôs e entregou para o mestre de música com instrumentos de cordas. Então esse salmo ele é uma oração cantada. Davi, em algum momento muito escuro da vida dele, escreveu o seguinte: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados, recuarão de repente. Eu gostaria de saber como cantar esse salmo, porque ao ler esse salmo, a gente percebe algumas coisas e uma delas é o estado de fragilidade que Davi, o grande rei, o grande guerreiro, o homem segundo o coração de Deus, o homem a quem Deus prometeu que a descendência dele estaria para sempre, eternamente no trono de Israel, o homem que é o descendente de Cristo, Jesus, filho de Davi. Como esse homem estava nesse momento? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, algumas perguntinhas aqui que a gente faz para o texto. Existe uma promessa nesse texto que eu devo me apegar, que eu posso me apropriar dessa promessa? Sim, que Deus ouvirá a minha súplica. Isso está aqui no verso 9. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou
a minha oração. Então, isso aqui é uma promessa que eu e você precisamos nos lembrar todos os dias dessa promessa, quando nós formos dobrar o nosso joelho e orar a Deus, seja por nós, seja pelos nossos motivos, seja para interceder por alguém. O Senhor, Ele ouve a nossa súplica. Então a gente olha para isso e a gente toma isso como uma promessa. Eu sei que eu posso orar a Deus porque Ele vai sim ouvir a minha súplica. Palavras interessantes. Basicamente o meu devocional ele aconteceu em cima de palavras interessantes, de palavras que chamaram a atenção. E a palavra que mais chama a atenção aqui é Senhor, com todas as letras maiúsculas. Quando a palavra Senhor aparece na Bíblia com todas as letras maiúsculas, significa que isso foi uma tradução do nome de Deus. Então, vamos dizer aqui que Davi, quando estava falando, ele não estava falando meu Deus, como em outros salmos ele fala, ele não estava falando meu Senhor, como em outros salmos ele também fala, ele não estava falando meu rei, mas ele estava chamando Deus pelo nome. O desespero de Davi aqui e a intimidade dele com Deus fez com que ele se referisse a Deus aqui pelo nome, né? E em alguns estudiosos falam, né, no nome impronunciável de Deus, que é o tetragrama, são 4 consoantes, né, que o som dessas consoantes eles significariam, né, seria a pronúncia do nome de Deus. E Davi está falando aqui, nós aqui conhecemos esse tetragrama como nós falamos Yahvé, né? Ou Jeová em algumas outras versões da Bíblia. Então Davi está chamando Deus pelo nome aqui. Davi está chamando Deus pelo nome. E a primeira coisa que ele pede é: não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. E aqui nós temos 2 palavras interessantes que significam a mesma coisa. Ira e furor significam a mesma coisa. Porém, a ira que eu sinto quando eu vejo uma injustiça, por exemplo, ela é diferente da ira de Deus. A ira de Deus é o desagrado de Deus, é a reação de Deus diante do pecado. Então, a primeira coisa que Davi está fazendo aqui, e a gente precisa ler nas entrelinhas para entender isso, não me castigues na tua ira, ou seja, Senhor, eu sou pecador, mas por favor não reage contra o meu pecado. Davi, orando aqui, chamando Deus pelo nome, ele tinha uma profunda convicção, e Davi sempre teve essa convicção de que ele era um homem pecador. E eu e você precisamos ter essa convicção. Então aí já vai uma aplicação. Davi, apesar de ter a convicção de que ele é um pecador, ainda assim, ele dobra seus joelhos, ele ora a Deus e ele registra a sua oração. Quando ele após fazer essa oração, ele registra essa oração. E ele diz assim, Senhor, quando ele diz, não me castigues na tua ira, não me disciplines no teu furor, ele está pedindo para Deus assim, Senhor, não olha para o meu pecado, não olha para o meu pecado. Tem um salmo que Davi fala o seguinte, ele diz assim, Senhor, me mostra os meus pecados, até mesmo aqueles que eu desconheço. Ou seja, Davi tem uma profunda consciência que nós também precisamos ter, se nós temos o Espírito Santo, porque é ele que nos convence do nosso pecado. Davi tem uma profunda consciência do seu pecado. E ele começa a oração dele dizendo assim, Senhor, eu sou pecador, mas não me trata como um pecador. E mais adiante a gente vai ver aqui, no verso 4, né, que ele fala assim, salva-me por causa do teu amor leal. Ou seja, em outras palavras, Davi está dizendo, Senhor, não me olha como pecador que eu sou, mas me olha com os teus olhos de amor leal, de amor fiel, de teus olhos de amor que não vai olhar para o meu pecado e ver o meu pecado como sendo maior do que eu, o teu filho, aquele que tu resgataste. Isso é maravilhoso, gente, isso é maravilhoso, porque não importa a condição que você esteja, essa é a primeira e talvez a aplicação mais importante desse texto. Não importa a condição que eu esteja, que você esteja. Isso não nos dá o direito da gente se acomodar e viver uma vida de pecado. Mas o que importa é que, se nós cairmos em pecado, se nós praticarmos o pecado na nossa mente, porque Jesus disse, né? Por exemplo, o simples fato de você olhar para uma mulher e desejar ela no seu coração, ou uma mulher olhar para um homem que não é seu marido e desejá-lo no seu coração, já praticou adultério. Jesus foi bem claro. As nossas intenções, elas já são pecados. Jesus falou no mesmo texto, né? Se você desejar a morte do seu irmão, você já se tornou um assassino. Então, Davi está
consciente e está nos ensinando isso, que nós devemos aplicar isso à nossa vida. Meu irmão, minha irmã, você que está assistindo esse vídeo, não importa a sua condição, vá diante de Deus, confesse seu pecado e ore, porque Ele vai ouvir a sua oração. No verso 2 ele diz, misericórdia, Senhor, pois estou desfalecendo. Aqui ele começa a falar do estado dele, da condição dele, né? E as palavras aqui que eu salientei são a palavra pois, que ela dá uma conotação de motivo, né? Então, misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo, desmaiando, morrendo, eu estou me entregando, né? Cura-me, Senhor. Ele já está olhando para a situação dele e vendo como uma doença. Cura-me também é uma palavra que eu destaquei. Pois os meus ossos tremem. Você já passou por aquela situação em que você está tão mal, tão mal, eu não sei nem se eu chamo isso de depressão, mas parece que o nosso corpo, parece que os nossos ossos eles não são mais rígidos, parece que os nossos ossos são moles, parece que eles tremem. E ele diz aqui, ó, cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Sabe, aquela situação que o nosso corpo, a nossa alma, as nossas emoções, está tudo estremecido, está tudo fragilizado, está tudo sem vigor, sabe? Davi está mostrando para o Senhor a situação dele. E nós podemos e devemos mostrar para o Senhor a nossa situação. Isso aqui, mostrar a nossa real situação para o Senhor, mostra o quão frágeis nós somos e o quanto nós necessitamos da misericórdia e da graça do Senhor. E ele termina o verso 3 aqui dizendo, até quando, Senhor? Até quando? Esse até quando aqui, que eu também salientei, destaquei essa palavra, né? Quando eu destaquei isso aqui, eu noto o seguinte, que Davi já está há muito tempo nessa situação. Davi está há muito tempo com esse problema cercando ele. Essa noite escura, ela está trazendo trevas à vida de Davi há muito tempo, ao ponto dele dizer assim, Senhor, até quando? Tipo, eu não aguento mais, Senhor, até quando esse negócio vai durar? Até quando essa doença vai me atormentar? Até quando essa perseguição no meu trabalho, ela vai continuar? Até quando a minha empresa ela vai estar trabalhando sem faturar o suficiente? Até quando, Senhor, eu vou ficar acumulando dívidas? Eu não sei, meu querido, minha querida, qual é o problema, qual é a noite escura que está te envolvendo. Mas é sim teu direito, assim como Davi, perguntar para o Senhor em sinceridade e humildade, não em arrogância. Não chegue e diga para o Senhor, Deus, até quando que tu vai me manter nessa situação? Não, mas mostra para o Senhor que tu verdadeiramente não aguenta mais e que tu não tem mais força para vencer isso. Isso pode ser uma doença, isso pode ser um problema de família, pode ser um filho nas drogas, eu não sei o que você está vivendo, mas essa noite escura, ela lhe dá a permissão, né? Deus lhe dá a permissão para diante dessa noite escura você chegar diante dele e clamar e dizer, Senhor, até quando? Eu não aguento mais. Diga para Deus que você não aguenta mais. Ele vai entender. Vamos adiante. No verso 4, novamente ele pede ao Senhor. Então, no verso 1 ele pede que Deus não trate ele como um pecador, mas que trate ele a partir do amor dele, né? Ele pede misericórdia, porque ele já não está aguentando mais e está desfalecendo. Ele pede a cura, ou seja, ele olha para a situação dele, ele já vê aquilo como uma doença terminal. E no verso 4, ele diz assim, volta-te, Senhor. É tipo assim, Senhor, olha para mim e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Livra-me é outra palavra interessante, porque ele se sente aprisionado, ele vê que ele não tem condição de sair dessa noite escura se Deus não tirar ele de lá, se Deus não libertar ele. Ele se sente aprisionado, assim como em alguns momentos da nossa vida nós vamos nos sentir aprisionados, sem saber para que lado se mexer. A gente olha para um lado, olha para outro e a gente não sabe o que fazer. Isso acontece de verdade nas nossas vidas. E aqui o Senhor está nos ensinando através da oração de Davi. Pede para que o Senhor te livre. E aqui ele colocou aqui, salva-me por causa do teu amor leal. Ele pediu, Davi está constantemente lembrando que ele não tem o direito de ser salvo. Ele não tem nele em si uma prerrogativa que seja um motivo para que Deus o salve. E nós também não temos.
mesmo que nós já tenhamos reconhecido Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, e que estejamos dedicando a nossa vida para Jesus, ainda assim, não existe em nós um motivo sequer para que Deus se volte, nos salve e nos cure. O motivo é Cristo. E o amor leal de Deus, ele é manifestado de que forma? Em Cristo. Porque ele entregou o seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não desfaleça, mas tenha a vida eterna. Então isso aqui é lindo. Ele está dizendo, Senhor, me salva, me tira daqui, me salva da morte. Agora no verso 5 a gente vai ver, né? Mas por um único motivo, Senhor, por causa do teu amor leal. É porque tu és Deus, Deus é amor, e o amor de Deus ele é leal, ele é fiel, Deus é fiel. Acho que é João ou Pedro que fala lá no Novo Testamento, né? Ainda que nós não sejamos fiéis, Deus é fiel. No verso 5 ele diz assim, ó, quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Então, o amor leal de Deus faz com que nós glorifiquemos ao Senhor pelos seus feitos e por aquilo que Ele é. E Davi está dizendo assim, ó, se eu morrer, Senhor, como que eu vou te glorificar? Como que eu vou te louvar? Como que eu vou cantar louvores a ti? Entre os mortos, aqui, essa palavra aqui que foi traduzida por mortos na NVI, ela, em alguns momentos, ela também significa sepultura, profundezas, pó ou morte. Entre os mortos, quem te louvará? Quem te louvará? Então, Davi está mostrando para o Senhor que o Senhor, ele tem lucro, entre aspas, né? Ele ganha com isso. Por quê? Porque ele será louvado se Davi não morrer. Davi está olhando aqui, ele está vendo que o final dele é morte. Essa semana nós tivemos mais uma tragédia, mais uma pessoa que acabou, infelizmente, tirando a própria vida, e uma pessoa aparentemente bem-sucedida, mas no último vídeo que essa pessoa gravou, ele disse assim, eu tenho 37 anos e eu não me sinto ninguém, eu não tenho sentido para a minha vida. Nós tivemos... Gente, essa situação de Davi aqui, nos dias de hoje, tem servido para tirar a vida de muita gente. Por favor, em nome de Jesus, se você está passando por uma noite escura, não pense em tirar a sua vida. Não pense em tirar a sua vida. Pense que existe um Deus que está disposto a ouvir a sua oração, a ouvir a sua súplica, ouvir o seu clamor, o seu gemido, o seu choro. Ele é Deus e Ele pode te livrar dessa noite escura. É isso aí. Verso 6. Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. Aqui ele está falando... e no fim diz assim, de lágrimas encharco o meu leito. Então, quando ele diz aqui, estou exausto, né, o exausto aqui significa que faz muito tempo que ele vem com essa luta. E mais uma vez eu digo, não importa o tempo que você está com essa luta que está atormentando a sua vida, não importa. Não importa se você já chegou à exaustão de tanto chorar, de tanto gemer, de tanto clamar a Deus. E se você ainda não clama a Deus porque você não conhece Jesus, eu te convido agora, né? Termina de assistir esse vídeo. Vai até o fim porque eu vou orar por ti no final desse vídeo. E depois de assistir esse vídeo, entrega a tua vida para Jesus. E aí você vai ter a certeza que Davi tinha aqui. A certeza de que Deus está ouvindo a sua oração e de que Deus vai te socorrer. Olha só o que ele diz aqui. Estou exausto de tanto gemer. E ele fala 2 vezes a mesma coisa aqui. Isso é uma ênfase, né, desse estilo de escrita aqui. De tanto chorar, inundo de noite a minha cama, e de lágrimas encharco o meu leito. Ele está falando as duas vezes a mesma coisa, com palavras diferentes. No verso 7 ele faz isso de novo. Ele diz assim, ó, os meus olhos se consomem de tristeza. Os meus olhos se consomem de tristeza. Fraquejam por causa de todos os meus adversários. Os olhos, Paulo diz que esperança que se vê não é esperança, mas dentro da nossa mente existe um jeito de pensar as coisas, de visualizar as coisas, que, bom, a palavra que eu usei é essa, visualizar. Davi olhava para todos os lados e não encontrava resposta, ele não encontrava solução. E ele tinha aqui muitos adversários, ele fala em todos os meus adversários. E hoje pode ser que você não tenha adversários, pessoas, adversários que estão te perseguindo, ou sim, mas pode ser que você tenha... não consiga mais dar conta do seu trabalho, por exemplo, que você não consiga dar conta da sua família, não consiga dar conta dos seus filhos. São adversários emocionais, adversários espirituais que te atacam dia após dia e que
fazem com que os teus olhos fiquem embaçados. E o desespero, a depressão, a ansiedade, a falta de perspectiva, é isso que Davi está falando aqui, a falta de perspectiva te impede de ver que Deus está no teu caminho e que Ele está... O fato de você estar assistindo esse vídeo aqui é sinal de que Deus tem a solução para a sua noite escura. Pode ter certeza, pode ter certeza. Eu não acredito em acaso, eu não pretendia fazer um devocional, uma gravação tão longa, já estou com 22 minutos aqui e estou chegando na metade a recém. Então esse vídeo vai ficar longo sim, mas é porque Deus quer falar alguma coisa contigo, é porque Deus quer te abençoar. Nada acontece por acaso. Deus é soberano. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore, que não cai um pardal, um passarinho do céu, que não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que o Senhor tome conhecimento. Nada acontece por acaso. Deus tem algo para ti através dessa palavra aqui. Então ele está falando aqui, né, o motivo pelo qual ele está desesperado são os adversários dele. O motivo pelo qual os ossos dele tremem, todo o ser dele estremece. O motivo pelo qual ele vem há muito tempo clamando e não aguenta mais e pergunta até quando, é porque ele tem adversários. E eu e você temos adversários espirituais, emocionais, infelizmente, pessoas que vão se levantar contra nós também. E na maioria das vezes, pessoas de perto de nós, pessoas que trabalham conosco, pessoas da nossa família, vão se fazer nossos adversários. Isso, infelizmente, é uma verdade. E esse era o motivo pelo qual Davi estava mal, estava desse jeito. No verso 8 ele diz assim, ó, afastem-se de mim. E aqui nós precisamos também ter atitude, gente. Nós precisamos ter atitude. Se nós queremos ser abençoados por Deus, nós precisamos escolher as nossas companhias. Precisamos escolher as nossas companhias. Não adianta você ter uma vida de oração, de clamor, de dependência de Deus e no seu dia a dia você ficar cercado de pessoas que praticam o mal e às vezes, por você estar nesse ambiente, você está sendo conivente com o mal que essas pessoas praticam. Então, Davi, e aqui ele não está falando dos inimigos, ele está falando daqueles que praticam o mal. Verso 8, afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. E aí no verso 9, você percebe que aqui, ó, ele no verso 4, ele falou Senhor pela última vez. Foram 1, 2, 3, 4, 5 vezes que ele falou o nome de Deus até o verso 4. Depois ele falou, pediu que Deus o salvasse, ele falou de novo da tristeza dele, da intensidade do sofrimento dele. E no verso 8, tá, ele fala, afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. E o porquê aqui, o porquê explica, porque o Senhor ouviu o meu choro. Porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. De novo, o Senhor. O Senhor aceitou a minha oração. 3 frases, 3 vezes ele diz o nome de Deus. Ele fala, porque o Senhor ouviu o meu choro, porque o Senhor ouviu a minha súplica, porque o Senhor aceitou a minha oração. Amém? E ele fala, serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados, recuarão de repente. O que significa isso? O Senhor ouviu a minha oração, o Senhor aceitou a minha oração e o Senhor vai se levantar para me defender e para te defender. O Senhor vai se levantar, verso 3, para me curar. O Senhor vai se levantar, verso 4, para me livrar e para me salvar. E isso é por causa do amor leal dele. E quando Deus fizer isso, se o que você está lutando é com uma doença, é com câncer, vai haver o recuo do câncer. Vai haver, como é que diz aqui, ó, o câncer frustrado vai recuar de repente. Você vai passar por uma melhora que os médicos não vão entender. Vai ter uma explicação científica? Vai ter. Mas você vai perceber que é Deus agindo na sua vida. Se é o seu filho, sua filha, que está vivendo uma vida desregrada, perigosa, um filho que está nas drogas, que está no álcool, uma filha que está nas drogas, no álcool, isso tudo envolve também promiscuidade, prostituição, isso é um mundo terrível. Se você está sofrendo com isso, esse inimigo, ele vai recuar frustrado e de repente, quando você perceber, seu filho, sua filha vai estar se voltando para a família, se voltando para Deus e largando essa vida literalmente desgraçada. Então aqui tem uma promessa também, né? Os seus inimigos, eles vão ser frustrados e eles vão recuar de repente. Se você está passando por um quadro de depressão e
Gente, depressão é doença e precisa sim de acompanhamento profissional, seja com psicólogo, seja com psiquiatra. Eu não estou descartando isso, tá? Mas Deus é Deus para fazer com que esse inimigo mortal que é a depressão recue frustrado e que você tenha de novo um sorriso nos seus lábios. Amém? Que Deus seja louvado. Que Deus seja louvado. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu vou orar por você agora e eu quero te pedir para você curtir esse vídeo, para você compartilhar esse vídeo, para você escrever nos comentários: eu recebo. Escreva nos comentários: eu recebo. E receba essa palavra da parte de Deus. Se você já tem uma vida com Cristo, se você já aceitou Cristo na sua vida, se você já é uma pessoa que é salvo em Jesus, né? Tome essa palavra como verdade e vá orar, vá buscar, vá clamar ao Senhor, porque Ele vai te dar o livramento, sim. É o que Ele promete. Deus ama nos livrar. Deus ama nos amar e Ele nos ama nos servindo. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Curte esse vídeo, coloca ali eu recebo nos comentários, compartilha. Se você conhece uma pessoa que está passando por sofrimento, não deixe que o inimigo, não deixe que o diabo te proíba de encaminhar esse vídeo para essa pessoa. Manda uma mensagem para essa pessoa: fulano, eu assisti esse vídeo e esse vídeo vai te ajudar a vencer o momento que tu está passando. Sabe? Se importe com as pessoas, sirva a Deus servindo as pessoas. É a palavra de Deus, não é o Rogério. É a palavra de Deus que vai falar com essa pessoa que você conhece e que vai ajudar ela a vencer. E por fim, lembre-se, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Nós queremos fazer disso aqui uma grande comunidade de devocionais, uma grande comunidade de aprendizado da palavra de Deus, uma comunidade de pessoas que crescem na fé dia após dia. É isso que nós queremos fazer aqui nesse canal. Agora eu quero orar por você. Fecha teus olhos. Se você estiver dirigindo, não faça isso, tá? Se puder encostar o carro e fechar teus olhos e ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Que palavra maravilhosa, que devocional maravilhoso tu me proporcionou nessa manhã, Senhor. Eu quero te agradecer, Deus, porque essa pessoa que está ouvindo essa oração agora, que está orando comigo agora, não importa se no dia em que esse vídeo foi gravado ou se anos após esse vídeo ter ido ao ar, eu quero te agradecer por essa pessoa, Senhor, e eu quero te pedir que tu abençoe essa pessoa, que tu encha o coração dessa pessoa de fé, assim como Davi tinha fé, para essa pessoa reconhecer que apesar do pecado dela, ela pode sim chegar diante de ti e clamar, porque tu és Deus o suficiente, inclusive para livrar essa pessoa do pecado, que é um dos grandes inimigos que nos cerca e que nos mata dia após dia. Senhor, aqui diz, Senhor, livra-me, livra-me. Volta-te, Senhor, e livra-me. E eu te peço, Senhor, livra essa pessoa de todo o mal que tem alcançado a vida dela, que tem destruído a vida dela, que tem, Senhor, feito da vida dela uma eterna noite, Senhor. Livra essa pessoa do pecado, livra essa pessoa dos seus inimigos emocionais, espirituais, inimigos humanos. Livra, Senhor, essa pessoa. Dá a ela, Senhor, a liberdade de ela poder olhar para ti, te chamar de Pai, te chamar de Senhor e confiar em ti. Senhor, abençoa, Deus, esse meu irmão, essa minha irmã que está ouvindo agora. Senhor, abençoa ele ou ela com a presença do teu Espírito Santo, com a convicção de que Jesus Cristo morreu para livrá-la dos seus pecados e para dar a essa pessoa acesso ao teu trono, acesso a ti, Senhor, para que essa pessoa, assim como Davi e assim como eu, possa orar a ti, independente da sua situação, independente da sua condição. Senhor, muito obrigado por ouvir a nossa oração, minha e desse meu irmão, dessa minha irmã que está orando aqui comigo. Pedimos, Deus, que tu atendas, que tu ouças a nossa súplica e que tu aceites a nossa oração, como está aqui no verso 9. Muito obrigado, Deus, eu te amo, eu te louvo, eu te adoro, eu te bendigo, Senhor, porque sendo Deus, sendo todo soberano, Senhor, tu ainda assim olhas para nós e tu nos abençoa. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Eu não sei se você está passando por uma noite escura ou se você conhece alguém que está passando por uma noite escura, uma noite de densas trevas, mas eu creio que essa palavra que Deus me deu nessa manhã é para te abençoar, é para te livrar e é para te tirar dessa noite, para que você possa amanhecer sorrindo, alegre, contente, feliz, não porque você conseguiu sair disso, mas porque Deus te adotou em Cristo Jesus e te livrou dessa noite escura. Seja abençoado em nome de Jesus.
E não esquece, curte, compartilha, te inscreve. Abraço.